gravar. Então, bom dia, bem-vindas. Nós vamos dar continuidade à leitura do livro Tomar a Vida nas Próprias Mãos. Hoje é dia 6 de setembro. E o verso que vai nos acompanhar é um verso desse caderninho aqui. E diz o seguinte: na medida em que amadureço, eu compreendo as correlações. Entendo que nada mais existe sozinho e sem referência no mundo. Nenhuma pessoa, nenhum encontro, nenhuma coisa, nenhum pensamento, nenhum acontecimento. Numa coordenação misteriosa, tudo está ligado por laços. E o que eu não vejo, eu pressinto. Assim, surge lentamente uma outra imagem do mundo. Cada vez menos eu me deixo iludir pela aparência e pelo efeito, e sinto como aprendo a enxergar e me torno sábio. Bom dia. Então, nós estamos na página 217 e vamos iniciar do último parágrafo. Na biografia, da doutora Gold. No mesmo ano de 1976, e por 3 anos consecutivos, tivemos a visita de Helmut Sitoff, que ministrou a um grupo em Campos do Jordão um primeiro curso biográfico seguido de aprofundamento. Já da primeira vez, Helmut disse: juntem suas forças, você, Daniel, como consultor, e você, Gudrun, como médica. Comecem a fazer cursos biográficos aqui no Brasil. E foi o que fizemos. No mesmo ano, começamos com 4 cursos de final de semana na Vivenda Tobias, que havia sido comprado pela clínica. Fomos sistematizando e elaborando cada vez melhor as palestras, o trabalho de grupo, a pintura. Ela foi criando a metodologia, uma metodologia própria a partir daquilo que ela e o Daniel vivenciavam com os grupos, O trabalho cresceu, necessitando de um espaço próprio. A sistematização do processo foi elaborada por nós, pois nem Sitoff nem Liverhood usavam a metodologia que criamos. Aliás, o professor Liverhood nunca conduziu um curso biográfico. Ele trouxe a teoria, Ele trouxe o conceito, E um grupo começou a ampliar isso, Dentre eles, a doutora Gudrun, Junto com o Daniel. Haviam-se passado quase 2 anos quando decidimos comprar um espaço próprio para a construção de nossa casa. Consegui vender a casa herdada de meu pai no Guarujá. Aliás, o único bem com o qual fiquei após a separação. Daniel conseguiu desfazer-se de um sítio em São Roque. E com isso, compramos numa linda manhã, após muito procurar, um terreno em Parelheiros, atraído pelas grandes árvores que havia por lá. Construímos uma pequena casa de 90 metros quadrados. Desbravamos o mato, depois construímos a piscina com a ajuda de um amigo arquiteto, sem ainda pensar que esse seria o futuro local para os nossos cursos. Só após algum tempo, achamos que tanto os seminários de medicina quanto nossos cursos necessitavam de um novo local. Juntaram-se a eles os seminários de Lex Boss, de Pedagogia Social, que desde 79 aconteciam na Casa de Pedro. Assim, foi adquirido um terreno em frente ao nosso, em Parelheiros, e logo iniciamos a construção do Centro Paulus, inaugurada em 1981 como Centro de Formação Antroposófica, que está lá até hoje.
né? Abrigando iniciativas antroposóficas, né? Uma vez pronto, nossos cursos biográficos foram para lá. Mas como lá se iniciou um curso permanente de 1 ano, novamente ficamos sem casa para os cursos. Então, resolvemos ampliar nossa casa, construindo 6 apartamentos, ampliando a cozinha e a sala, para realizarmos os cursos biográficos na propriedade já então chamado por nós de Artemísia, deusa grega da vida e da fecundidade. Com os apartamentos prontos, recebemos as primeiras visitas. Doutora Rita Leroy e Gundel Kraser, e o ritmista. Nessa ocasião, também fundamos a Associação Brasileira de Medicina Antroposófica, ABMA, da qual fui presidente durante 7 anos. Nossa vida particular estava muito voltada para o trabalho. Daniel, com cursos externos para empresários, viajava muito. E eu tinha o trabalho da Clínica Tobias, os seminários médicos no Centro Paulos, durante os quais eu hospedava e traduzia o Dr. Otto Wolff, que vinha ao Brasil todo ano por 3 semanas, e ainda tinha os cursos biográficos. Os cursos biográficos já eram acompanhados por semanas de desintoxicação alimentar, massagens, banhos, enfim, de uma revitalização. Passamos a internar pacientes com necessidades de descanso na Artemísia, uma vez que a Clínica Tobias atendia pacientes cada vez mais graves. Na vida privada, porém, nossas férias continuavam a ser sagradas. Daniel e eu viajamos para Porto Seguro de carro, pelo litoral, acompanhando Iguaçu, Iguape, Morro Branco, em Fortaleza. E especialmente marcante foi uma viagem que acampamos às margens do Rio Vermelho, afluente do Araguaia, onde ficamos 10 dias sozinhos na mata, praticamente sem ver ninguém, remando pelos lagos cheios de piranha e pescando no rio. Nessa época, eu já estava com 50 anos, em plena menopausa. Em setembro de 1979, 49 anos, Daniel e eu fôramos para o Center for Social Development, na Inglaterra, a fim de frequentar um curso de 3 meses em pedagogia social e treinamento para trabalhos em grupos. Para nos acostumarmos com o inglês, fomos 1 mês antes e adquirimos um automóvel Volvo velho. Fizemos uma belíssima viagem para a Irlanda, atravessamos a Inglaterra e visitamos o Dr. Norbert Glass e esposa em Gloucester. Fomos para Stonehenge, região dos megálitos, e em seguida visitamos o Castelo do Rei Arthur, na costa de Tintagel. Ele estava envolvido por um mar claro e azul de final de verão, no qual ainda deu para tomarmos um banhinho em água gelada. Atravessamos de barco o canal e chegamos à península de Dingle, na Irlanda. Aqui é uma proximidade, né, com o conto de Parsifal, né? Rei Arthur, Parsifal, Irlanda. O Volvo era mesmo espetacular. Abaixando o encosto dos assentos, os 2 pelegos de carneiros lanudo, fazíamos nossa cama e dormíamos celestialmente. Com um pequeno fogareiro, cozinhávamos já até dentro do carro quando chovia. Parávamos onde queríamos, na costa, em parte com grandes falésias. Era impressionante. Rochas escuras, quase negras, e o mar azul. Campos verdes que serviam de pasto para as ovelhas alvas. 4 livros sobre a Irlanda, de Xanger, nos ajudaram a entender aquela região. Região dos mistérios de Ibérnia,
dos celtas, dos bardos, dos druidas, guerreiros, e mais tarde do cristianismo irlandês e escocês, com os monges que cristianizaram a Europa, como Galos, Albanos, Bernardos, e que cultivavam um cristianismo solar, cujo símbolo era a cruz com o sol em volta, símbolo que nós dois adotamos como colares de casamento. Os monges viviam em comunidades, não de orientação piramidal e faraônica, como em Roma, mas onde todos tinham os mesmos direitos e responsabilidades. Era um círculo de 12 monges. A imagem de Cristo e os 12 apóstolos formavam uma comunidade. Fomos descobrindo, então, megálitos, dolmens, círculos de pedras e oratórios, capelas dos séculos 4 a 18, a 8, 4 a 8. E a cada vez que descobríamos algo novo, como, por exemplo, o Oratório de Galos, nossas almas vibravam. As descobertas eram como que uma identificação. Foi nessa ocasião também que passamos um dia inteiro numa floresta à beira de um rio, sem ver uma única pessoa. Daniel teve uma visão dos pixies, gnomos. Agatha Glass, durante nossa visita, muito nos contou sobre esses seres elementais e nos disse que a Irlanda, terra preservada da Atlântida, mantém uma natureza menos destruída pelo homem e que nela as forças da natureza e dos elementais estão bem presentes. Interessante como ela traz essa vivência, né? Ela nos faz viajar juntos. Alguém percebe isso também? Viajou junto com ela pela Irlanda? Depois da viagem, iniciamos nosso curso no Central e passamos um Natal no inverno do Emmental, na Suíça, rodeado de pinheiros e neve. Acendemos as velas de Natal num pinheiro no meio da floresta. Aí recebemos a visita da filha de Daniel, Beta, e de meu filho Thomas, que estavam numa viagem pela Europa. Por coincidência, ambos passaram por situações difíceis de destino no ano e meio seguinte, e foi bom termos estado com eles. De volta ao Brasil, estávamos melhor preparados para o trabalho de grupo, tanto nos seminários de pedagogia social, como nos biográficos e seminários que iriam acontecer no Centro Paulus a partir de 1981. No ano de 1983, decidimos ampliar a Artemísia. Foi colocada a pedra fundamental no salão e construída toda a ala nova, ocasião em que Daniel e eu doamos todo o nosso terreno, com as construções já existentes, à Associação Beneficente Tobias, uma área de 20.000 metros quadrados, em parte coberta pela Mata Atlântica. O primeiro evento que aconteceu no Salão da Artemísia foi o casamento de Thomas. Depois veio a morte dramática de meu genro Günther, marido de Aglaia. E dramas menores aconteciam a cada curso biográfico. Dramas internos que levavam à libertação da alma e à fortificação da personalidade de cada participante. A Artemísia passou a ser um pequeno centro de mistérios nos moldes modernos, onde o encontro consigo mesmo e com o outro despertava a própria alma para o seu caminho de evolução. Quer fazer um comentário nesse ponto? Deu vontade. O trabalho biográfico, ele é, né, um caminho de iniciação, né, moderno.
Adriana, desculpa. Não, é isso mesmo. Eu fiz toda a minha formação lá, né, na Artemisia, e o meu grupo foi o primeiro grupo que já não foi coordenado pela doutora Gudrun, né? Ela só estava lá presente em alguns módulos. Ela deu o módulo do Karma para gente, né? Esse ela deu inteiro. Mas, de fato, são com todos os desafios da vida moderna. Uhum, uhum. A sua internet está cortando um pouquinho, mas deu para a gente entender. Tá? Ótimo. Na clínica já havia ocorrido uma mudança importante. A partir de 1980, Daniel, que era seu consultor desde 1975, passou a ser seu administrador geral, deixando então seu trabalho de consultoria. Paralelamente, Artemisia foi crescendo. Tornou-se necessário, a partir de 1983, ano da fundação oficial da Artemisia, que eu me afastasse cada vez mais da clínica Tobias para dedicar-me à nova iniciativa. Ainda acompanhava o conselho da clínica e dava consultas, até passar a dar as consultas na própria Artemisia. Assim, retirei-me da clínica Tobias. Foram exatamente 14 anos de trabalho intensivo na clínica Tobias, mas seu grupo de médicos estava tão fortalecido que me pareceu ser possível sair sem deixar uma lacuna. Se esperasse, não teria força para levantar a nova iniciativa. No começo, Artemisia exigia bastante sacrifício de nós dois. Era Daniel quem fazia todo o transporte de material, de alimentação, de limpeza e de lavanderia, pois nessa época eu lá permaneci em tempo integral, fazendo de tudo, juntamente com uma colaboradora que após 2 anos foi substituída. Em seguida veio também minha cunhada para fazer a recepção, supervisionar a cozinha, a limpeza, etc. Nessa época, Daniel e eu ainda não tínhamos nossa casa na Artemisia, pois todo o espaço era necessário para os cursos, e deste modo, nossos dormitórios mudavam de lá para cá e de cá para lá, conforme a necessidade, o que desgastou bastante o casamento. Também Tiago, aos 15 anos, veio morar conosco na Artemisia, e todas as manhãs, quando Daniel saía para a clínica, Tiago o acompanhava para ir à escola. Os dois se deram muito bem, e para mim foi o resgate dos 7 anos em que não vivemos juntos e nos víamos só nos finais de semana. Aliás, após a separação, não importava quão longe eu estivesse. Quando Tiago adoecia sem eu saber, eu me sentia mal e intuía que algo estava errado. Geralmente, um telefonema confirmava a suposição. A fase em que Tiago passou junto com Pedro e Rosvita foi muito importante para ele no tocante a ritmo de vida, ordem, supervisão das tarefas escolares. No entanto, agora, na puberdade, a educação exigia mais liberdade e autoconfiança. Ela mantém, né, essa coisa de abrir a casa, né, para acomodar o processo das iniciativas, né? Quando ela criou a veleda lá no banheiro da outra casa, agora ela não tem lugar para dormir, né? Ela está sempre se acomodando de acordo com as necessidades. Bem o estilo dela. Nesta fase, dos meus 49 a 56 anos, entrei então no Círculo dos Médicos Antroposóficos Rafael, que se reunia após a Páscoa. Daniel e eu fizemos 2 lindas viagens à Grécia, em 1984 e 1986, durante as quais revivemos mistérios antigos,
de Epidaurus, Centro Médico de Esculápio, Corinto e algumas ilhas gregas, como Delos, o centro de Apolo e Santorini, de onde fomos para Creta. Em Santorini, após visitar a cidade de Tera, que fora destruída pelo vulcão de Santorini, tive um sonho em que acontecia uma erupção do tal vulcão. E Daniel e eu estávamos num navio afundando. E conscientemente nós nos abraçávamos, felizes por morrer juntos. Foi um sonho bastante impressionante. E no dia seguinte, senti um profundo amor por Daniel, ao sentarmos no alto do morro, visualizando a Baía de Santorini. Aliás, essas vivências que ela teve, né, ela reuniu em 2 livros ou 3 livros, Adriana, Vivências Espirituais, né? Muito interessante a leitura desses livros, né? Era como se fosse uma consagração, né, de tudo aquilo que ela estava caminhando, como se tudo isso fosse uma confirmação de que ela estava no caminho certo, né? Uhum, E assim, é uma observação minha, é como se os anjos, o mundo espiritual, né, sempre acompanhando e protegendo, dissesse para ela, tá tudo certo, você está no caminho certo, né? uhum, É um pouco essa minha leitura quando a gente entra é, em contato com essas vivências que ela traz. é. Numa segunda vez, viajamos para Atenas, Creta, Rhodes, Kos, com o centro Hipócrates, e depois visitamos os mistérios de Éfeso, de Dima e Milê, na atual Turquia. Em Éfeso aconteceu algo inesperado. Um cavalo estava atado num poste no caminho entre o antigo templo de Artemísia, do qual só resta uma coluna, e a Basílica de São João, no morro. Éfeso foi onde São João Evangelista viveu após seu exílio em Patmos, onde também estivemos. Deixei então Daniel passar e disse: passe pela frente para não tomar um coice. Daniel passou sem dificuldades, mas quando eu fui passar, o cavalo me mordeu na mão esquerda. Achei isso algo kármico e significativo. Templo de Artemísia, estou indo para a Catedral de São João e sou mordida na mão esquerda. A mão esquerda tem a ver com o passado, a direita com o futuro. Ela não deixava passar nenhum acontecimento, né? Que ela não parasse para pensar a respeito, não de uma forma a negar ou a achar ruim, mas a compreender o significado desse acontecimento no momento da vida dela, né? O ano de 1984 foi crítico. É o ano que se espelha em meu 9º ano de vida, quando por 2 vezes quase morri afogada. O mar ensina a nadar com as ondas, a boiar, a manter-se na superfície, deixar-se levar pela correnteza e não tentar nadar contra ela. Isso não deve ser aplicado também para a vida? Foi nesse ano também, após a viagem à Grécia, que entraram ladrões na Artemísia. Em 1984 e 85, foram publicados 4 volumes de meu livro de alimentação, Novos Caminhos de Alimentação, quando senti a nítida inspiração de meu pai. Fiquei semanas sozinha em Campos do Jordão, na fazenda, escrevendo, experimentando as receitas, fazendo geleias de amoras silvestres. E apesar de estar sozinha, não me sentia realmente só. No terceiro nódulo lunar, né? O primeiro é 18 anos e meio, o segundo é 37, mais ou menos, né? E o terceiro nódulo lunar, aos 56 anos.
Não houve muitas modificações externas, mas eu sentia nitidamente que para o novo setênio algo deveria modificar-se. Talvez o próprio trabalho. Se nada mudasse, eu sentia que iria entrar em declínio. Acho que Daniel, embora mais jovem, também sentia isso, pois então, aos meus 57 anos, ele resolveu comprar um barco. Foi também quando nossa nova casa na Artemísia ficou pronta. Primeiro mudou-se Daniel, e depois Tiago e eu também fomos para lá. Com o barco, iniciamos nossas viagens ao Pantanal. A primeira ainda tateando, mas no segundo ano descemos sozinhos e fomos acompanhando nas margens do rio, aqui da Uana, até o Passo da Lontra. Minha filha Solvay e seu companheiro acompanharam o nosso barco de alumínio com um barco inflável, que acabou rasgando num toco. Por isso, eles tiveram de voltar e descer de carro até o Passo da Lontra, e nós seguimos sozinhos. Foi maravilhoso, mas foi também uma aventura, pois no caminho havia poucas fazendas e o resto era mata densa, com todos os bichos possíveis. No ano de 1988, com a vinda de Cohen e de Jobs Van Hunter, Daniel se convenceu de que deveria sair da Associação Tobias e voltar à consultoria, o que foi efetivado com a compra de uma casa para a Adigo. A Adigo é a empresa que o Daniel fundou junto com outras pessoas, né? O Bernardo e outro, o Carlos, talvez, o Jair, que acho que entrou depois, que era uma empresa de consultoria organizacional com base antroposófica. E também uma empresa que dava formação de consultores, né? Em 1989, ele reiniciava o trabalho de consultoria e, por sorte, pouco tempo depois, encontrou um sócio e um grande projeto de trabalho para uma firma com um total de mais de 1.000 funcionários, a qual ele deu consultoria por vários anos. Os executivos dessa firma faziam regularmente cursos na Artemísia, pelo menos uma vez por mês, o que permitiu fazer nela a terceira ampliação, com mais 6 apartamentos. Já no ano de 1988, dei, na Lucas Clinic, o primeiro curso biográfico para pacientes de câncer, seguido de outro em 1989, além de um curso para médicos, terapeutas, pedagogos sociais, etc., apresentando-lhes o curso biográfico. Naquela época, em nome da seção médica do Goetheanum. Inicialmente, o aconselhamento biográfico que estava se estruturando, né? Ele fazia parte desse guarda-chuva da seção médica, porque a doutora Gudrun era médica, né? Então, isso nasce sobre esse guarda-chuva da seção médica, né? A partir daí, começaram os convites para dar cursos biográficos na Espanha, em Portugal e na Alemanha, principalmente. Mas também na Inglaterra, na Suécia e na Suíça, a continuidade de aprofundamentos. Foi quando eu descobri a tônica nova daquele setênio. E assim ficava algumas semanas na Europa, 2 vezes por ano. Nesse período, consegui doações para construir a ala terapêutica da Artemísia, com suas salas de banho e de massagem. Convocamos todas as pessoas que trabalhavam com biografia no mundo e fizemos um primeiro encontro em 1990, na sessão médica do Goetheanum, com a presença do professor Liverhood e da doutora Micaela Glucker. Aqui, né, se inicia uma conversa entre essas pessoas que trabalham com biografia.
né? O primeiro encontro internacional na Suíça, no Getiano, né? Sob o guarda-chuva da sessão médica, né? Olha como vai se estruturando essa profissão, né? Primeiro nasce com o Bernard Livre-Hood e outras pessoas nesse olhar do conceito, né? Das fases da vida, né? Como acontece o desenvolvimento humano. Pois pessoas encontrando formas de acompanhar outras nesse olhar biográfico, né? E aí, em 1990, o encontro dessas pessoas pelo mundo. Em 1993, sentimos a necessidade de fundar a Associação Internacional de Trabalho Biográfico, que então se tornou responsável pela formação biográfica. Então, isso se estrutura. Na época, ela dava cobertura à formação biográfica na Inglaterra, na Suíça, no Brasil e na Alemanha. Em 1988, Tiago entrara na faculdade e, com isso, sua residência na Artemisa se tornara cada vez mais difícil. Neste ano também, compramos uma casa antiquíssima em Ilhabela, que passou a ser um novo ponto de férias. Em 1989, na Artemisia, iniciamos cursos para executivos juntamente com a Adigo. Na Europa, após algumas semanas de curso, eu tirava férias de 1 a 2 semanas, vindo a conhecer então Paris, Portugal, indo de Lisboa a Santiago de Compostela, viagem que fiz com Jobs Van Hunter. Conheci também Stupak e o Morro de Odília, com a senhora Marbach. Odília é uma santa, sabiam? Nesse mesmo ano, em fins de julho, saímos para nossa terceira viagem ao Pantanal, num dia de extremo mau tempo. Após atravessarmos com a caminhonete D20 zonas inundadas, chegamos depois da rodovia Castelo Branco, uma via perto de Ourinhos. Lá tivemos um feio acidente com o carro que trazia o barco a reboque. Capotamos várias vezes. Eu fui lançada fora do carro e, já deitada no chão, percebi que tinha fraturado a coluna dorsal. A ambulância demorava e eu tremia, sentia frio. Daniel, que estava guiando, saiu ileso. No hospital de Ourinhos, fiz radiografias e a sutura do músculo da perna, cortada pelo vidro da janela do carro. 2 dias depois, fui transportada de avião para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, pois visualmente havia fratura de 3 vértebras dorsais. Tudo me parecia conhecido, pois eu relembrava o atropelamento que sofri aos 9 anos. No Hospital Einstein, sob tratamento do Dr. Pistelli, foi-me prescrito repouso e, após alguns dias, eu pude ir para a própria clínica Tobias. A chegada lá foi muito comovente e fui maravilhosamente tratada. Só que se incomodavam com o grande número de visitas que eu tive. Começou um processo muito importante de aprendizado, pois, deitada, eu dependia dos outros para me alimentar. Aos poucos, fui conseguindo erguer a cabeça, segurar a própria colher e beber. Vivenciei, então, na prática, a importância da meta. Aqui, a meta era conseguir sentar-me e alimentar-me sozinha. Isso dá motivação para a ação e o esforço em atingir o objetivo. No trabalho biográfico, é importante definirmos metas de vida, pois sem meta não há motivação. É um passo importantíssimo, né? Eu posso olhar a minha história de vida,
Mas a partir desse momento eu preciso criar metas para o futuro, senão eu paro no passado. Eu tenho que olhar para o futuro. Esse foi o grande aprendizado. Nesse período de internação, tive vivências espirituais importantes. Sentia que no teto do meu quarto havia 2 seres que me espreitavam com atenção. Eram 2 ex-pacientes meus, que haviam praticado suicídio. Um conscientemente e o outro de modo mais circunstancial. Eles estavam ali, provavelmente, observando a reconstituição dos meus ossos, do meu corpo físico, pois, para o suicida que destruiu o próprio corpo físico, é difícil, numa próxima vida, estruturar a força espiritual para esse corpo. Eles estavam ali para aprender. Uma outra vivência espiritual que tive foi a visão de 2 cavaleiros, um jogado ao chão e o outro em seu cavalo branco. E eu tinha certeza de que eram Daniel e eu, numa outra encarnação. Eu não soube dizer quem estava no chão, nem quem estava no cavalo. Mas estar no chão, quebrada, era uma situação familiar para mim, embora essa familiaridade pudesse referir-se ao meu primeiro acidente. Minha recuperação foi total. Minha recuperação total foi na pousada do Rio Quente, em Goiás, onde fiquei 2 semanas sozinhas, e no final do ano, em Ilhabela. Sinto que foi importante esse acidente aos 60 anos, que acontece num ritmo jupiteriano. Aí ela observa ritmos, né? Tem o capítulo dos ritmos, né? 60 anos, o que aconteceu comigo aos 60 anos? Onde eu encontro referências? Então, ela encontra o ritmo jupiteriano, né? 5 vezes 12. E o ritmo saturnino, 2 vezes 29 anos e meio, né? Tendo sido, assim, uma inspiração espiritual que me tornou mais apta a desenvolver todo o trabalho biográfico na Europa, de forma mais espiritual. A partir daí, senti que tinha a missão de introduzir esse trabalho intensamente no meio antroposófico, e não antroposófico europeu, o que foi conseguindo nos 7 anos seguintes, de 1990 a 1997. Em 1990, morre minha nora Cristina, e em meados do ano vou ao seminário sobre a morte, ministrado por Kübler-Ross, na Califórnia. Levo comigo um paciente que se tornou um bom amigo por algum tempo e do qual aprendi que é necessário respeitar o desejo da morte nas pessoas. Assim como existe o desejo de viver, para outros existe o desejo de morrer. E como médica, tenho de respeitar a ambos, o que não é fácil, pois o médico tem a intenção de fazer o paciente viver e amar a vida. Aliás, mais tarde esse amigo conseguiu transformar-se. Passou a amar a vida, pois casou-se e teve filhos. Na passagem de 1990 para 1991, Daniel íamos para o Egito e Israel, mas com a guerra ocorrendo lá, resolvemos fazer uma viagem de inverno pela Europa, visitando Berlim, Praga, Viena, Paris e lugares da Holanda, o que foi terrível sobre vários aspectos, humanos e meteorológicos. Embora na Holanda tenhamos tido a oportunidade de fazer uma última visita ao professor Leverhulst. Eu vou parar por aqui para dar um tempinho para a gente conversar. Vou encerrar a nossa gravação.